E o Sistema Ponta Negra de Comunicação está realizando a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Seguindo a ordem definida em sorteio, hoje o nosso entrevistado é o candidato Antônio Bento, do PRTB. Essa entrevista vai ter a duração de 15 minutos e o tempo vai começar a contar a partir de agora. Boa tarde, candidato Antônio Bento. Prazer tê-lo aqui conosco no Jornal do Dia na TV Ponta Negra. O prazer é todo meu. Boa tarde para nossos telespectadores da TV Ponta Negra. Candidato, vamos começar falando sobre a proposta que faz parte do seu plano de governo para a implantação de uma rede ferroviária que ligaria Natal a Mossoró. O senhor pode detalhar como seria feita esse trecho, como seria essa proposta? Começar o investimento público e privado numa parceria, para que chegue a Natal Mossoró esta rede, para escoar a produção de alimentos do Rio Grande do Norte. E aí, no caso, essa rede seria utilizada basicamente para cargas e não para passageiros? Pode ser para carga e também passageiro ao mesmo tempo, um VLT. Ah, entendi. E na área da educação, candidato Antônio Bento, uma das propostas do seu governo é erradicar o analfabetismo. Como é que o senhor pretende fazer isso? Com projeto, né? Em primeiro lugar, reformar as escolas. Está deixando a desejar. Tem várias escolas que precisam ser reformadas, né? Uma nova estrutura, uma nova roupagem nas escolas públicas, né? Para melhorar a estrutura das escolas públicas. E erradicar o analfabetismo precisa abrir concurso público na área da pedagogia, para que as escolas estaduais tenham pedagogos nas escolas. E também nas comunidades, orientando as pessoas, né? E colaborando para o melhor desenvolvimento do ensino e da aprendizagem no Rio Grande do Norte. E como é que o senhor pretende incentivar a questão da geração de empregos aqui no nosso estado? A gente sabe que a gente hoje tem um número grande de potiguares que estão desempregados, principalmente jovens potiguares. Então, a pergunta é como é que o senhor pretende incentivar a geração dos empregos aqui no nosso estado? Conversar, né, com os empresários nacional e internacional para investimento no Rio Grande do Norte, nessa área. E com os comerciantes, para investir no Rio Grande do Norte, para abrir um campo de emprego para os natalenses e o norte-rio-grandense. A questão da demanda pelos serviços na rede pública de saúde. A gente sabe que uma das maiores reclamações da nossa população é em relação à questão da saúde pública no estado. E essas reclamações, né, essa demanda pelos serviços na rede pública termina aumentando a cada ano. Quais são as suas propostas para melhorar a saúde aqui no nosso estado? Investir na área da saúde e o Hospital Tarcísio Maia reformar para pegar 50% de leito a mais. E o Valfredo Gugel, 40% de leito a mais, para melhor atender a população do Rio Grande do Norte. No caso, candidato, o senhor propõe, na questão da segurança pública, o senhor propõe ampliar o monitoramento com câmeras e também melhorar as condições de trabalho dos policiais. Quais são os outros investimentos na área de segurança pública que o senhor pretende adotar caso seja eleito? Eu pretendo também trabalhar com programas sociais nas comunidades, no Rio Grande do Norte, programas educativos para reduzir essa violência, programas sociais. É muito importante, né? A sociedade ser orientada sobre a violência. Está aumentando a cada dia a violência no Rio Grande do Norte. Precisa realmente aparelhar o policiamento e ter programas sociais educativos para reduzir a violência no Rio Grande do Norte. E como é que o senhor vê, por exemplo, hoje, né? Inclusive a gente estava, daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando uma reportagem sobre as propostas da FETARNE para a agricultura familiar. Quais são as ações que o senhor pretende implementar, caso seja eleito, em relação à agricultura familiar? Muito importante, citou uma boa parte da agricultura familiar. A agricultura familiar, eu quero construir barragens
no Rio Grande do Norte. Tem o rio Curumataú, que despeja diretamente dentro do mar as águas, e inunda a cidade de Canguaritama. Tem o rio Pitimbu, aqui em Natal. Tem o rio Doce. Tem o rio Ceará-Mirim, rio Punaú. Todo esse rio vai apenas de uma água, desperdício de água. Construindo barragem, vou construir barragem e vou levar para o homem do campo essas águas, para que ele possa plantar e colher no Rio Grande do Norte. E vai ser gratuito, porque a água está sendo desperdiçada diretamente dentro do mar. Vai ser distribuído no campo. O que é que eles vão custear? Eles vão custear os equipamentos. Os equipamentos vai ter financiamento a longo prazo para que eles possam comprar os equipamentos. Mas a água em si, ela é gratuita pelo governo do Estado. E qual será a política da sua gestão, caso o senhor seja eleito, para combater a fome no nosso Estado, candidato? A fome, eu tenho vários projetos para combater a fome. A energia solar vai ser distribuída para os assentamentos gratuitamente para a residência. Só que a energia solar para irrigação vai ser paga, mas vai ser paga com alimento. Paga com alimento. E esse alimento vai ser distribuídos para as famílias carentes do Rio Grande do Norte, para reduzir a fome no Rio Grande do Norte. Candidato Antônio Bento, caso o senhor seja eleito, quais são as suas propostas em relação ao funcionalismo público estadual, como, por exemplo, fazer para manter os salários em dia? Todo trabalhador é digno do seu salário. É obrigação de qualquer governo pagar os salários em dias. É a missão dele, do governador. Pagar o salário em dias dos funcionários. Essa é a minha missão. E em relação à questão salarial dos funcionários públicos, o que o senhor pretende fazer, também caso seja eleito, em relação a essa questão salarial? Pagar o piso justo, que é determinado por leis. Em relação ao turismo, candidato Antônio Bento, o turismo movimenta mais de 50 atividades e movimenta a economia do nosso estado, é a mola propulsora do nosso estado. O que o senhor pretende fazer para melhorar o turismo no Rio Grande do Norte? Fazer um investimento no turismo, né? E também fazer, na Zona Norte, construir um parque horizontal para o bem-estar do natalense. Fazer um calçadão na Avenida Roberto Freire, ali, do Norte Shopping até a Ponte Nova. E fazer ciclovias e atividades físicas e culturais naquela área da Zona Norte. O senhor tem essa preocupação em relação ao turismo também? Isso. Está sendo colocado para a Zona Norte, para a população da Zona Norte usufruir disso? Isso. E também Ponta Negra. Certo? Ponta Negra precisa construir um mirante ecológico no Morro do Careca, com investimento da iniciativa privada numa concessão com o Estado. E a interiorização do turismo? Hoje a gente vê cidades como, por exemplo, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, a gente já percebe muita gente indo para esses lugares, a interiorização através do turismo lá em Martins, enfim, tantas cidades nossas que hoje já recebem uma quantidade de turistas bem interessantes. O que o senhor pretende fazer pela interiorização do turismo? Investir nas rodovias, que dá acesso ao setor turístico, investir e propaganda na mídia, incentivando o turismo no Rio Grande do Norte. O senhor fala sobre a questão da nossa malha viária, Isso. né? Como é que o senhor pretende também melhorar a questão das estradas no Rio Grande do Norte? Sinalizar todas, que muitas RN não têm nem sequer sinalização, é risco de vida para quem transita nessas vias. Sinalizar, fazer acostamento, construir acostamento e asfaltar, para melhorar o Rio Grande do Norte nas vias. E construir uma RN 203, ligando São Tomé a Serra Corá. São Tomé a Serra Corá. Tem algo específico nessa região que o senhor acha interessante de ter essa rodovia? A produção agrícola no futuro, em quantidade. Candidato Antônio Bento, e em relação à questão do saneamento no nosso estado, que propostas o senhor teria a apresentar? O saneamento básico aqui no Rio Grande do Norte está deixando a desejar.
Começou o saneamento básico, em média, há 16 anos atrás, na Zona Norte. No bairro Pacuçara, no bairro Sua Apresentação. Até hoje não tem um sanitário funcionando para esse sistema de saneamento aqui no Rio Grande do Norte, na capital do Natal. Eu preciso investir nessa área e saber o porquê não está funcionando até hoje com tanto investimento. Um sequer funcionando, jogando no sistema de saneamento da Zona Norte do Natal, no bairro, na Sua Apresentação, Pacuçara, Gramoré. Investir nessa área para que comece a funcionar o sistema de saneamento no bairro do Natal. Candidato Antônio Bento, e em relação ao seu plano de governo, o senhor coloca lá no seu plano de governo uma preocupação em relação à questão de uma maior construção de casas populares, né? Uma política habitacional para pessoas de baixa renda. Como seria isso? Programas sociais. Vai selecionar as pessoas que realmente estão na dificuldade, às vezes até morador de rua. Precisa de uma casa para morar. Ali na rua o tempo todo, sem ter nenhum canto para ficar, precisa ter uma casa. Muito precisa ter programas sociais nessa área, de amparar as pessoas menos favorecidas no Rio Grande do Norte. Essa é a missão de um governo. Em relação à juventude, queria perguntar ao senhor mais especificamente em relação ao esporte, que com certeza é algo que tira bastante os nossos jovens, né, de se envolverem com drogas, enfim. Como é que quais são as suas propostas em relação à juventude, especialmente em relação ao esporte? Precisa incentivar o esporte na capital e no município, com investimento, né? Dando apoio à juventude, levando ele a caminhar ali no esporte e no lazer. E aí é muito importante o investimento do governo. Precisa ter um investimento nessa área, eu vou fazer um investimento nessa área. Em relação, candidato, à cultura, o que o senhor tem a apresentar? Qual é o seu plano? O que tem no seu plano de governo em relação à cultura? Falou uma área muito importante, a cultura. A cultura, eu vou fazer um investimento na cultura, contratar as pessoas da cultura para fazer parte dos programas sociais no Rio Grande do Norte contra a violência. E quais são os programas sociais que o senhor pretende incentivar ou até mesmo criar aqui no nosso estado? Contra a violência é muito importante para nós sociais, né? Porque é isso que está me chamando muita atenção. Eu estou muito preocupado com essa violência a cada dia se estendendo. E programas sociais para fazer redução dessa violência através de programas educativos. Isso é muito importante numa sociedade. Candidato Antônio Bento, o senhor é candidato ao governo do estado, mas o seu partido não tem espaço na propaganda eleitoral. É difícil fazer uma campanha política sem ter acesso ao programa eleitoral gratuito? É muito difícil, né? Isso aqui eu chamo de ditadura civil no nosso país implantado. É muito difícil a situação de quem não tem essas oportunidades, né? Os direitos são violados. Se fala muito de direitos humanos no nosso país, mas ele está ficando de fora devido a essa ditadura civil que entrou no nosso país, tirando os direitos dos candidatos a governador e a presidente se expressar nos debates. Para mim, é ditadura civil. Candidato Antônio Bento, nós temos ainda 1 minuto e 45 de entrevista. Como é que o senhor gostaria de se apresentar à população do Rio Grande do Norte? Quem é Antônio Bento, candidato pelo PRTB? Antônio Bento, sou filho natural de Pedro Velho, Meus pais, eram agricultores. Minha mãe era parteira camponês, na cidade, lá no sítio Capivara. Vim para a capital mais ou menos uns 8 a 10 anos de idade, moro na zona norte de Natal. Sou formado bacharel em Ciências Contábeis. E estou aqui caminhando nesta luta, né, pelo bem-estar da sociedade, para fazer o melhor pela sociedade. E, ao mesmo tempo, enquanto estou me apresentando, quero falar do meu vice Jurandir. Ele é da cidade do Açu, Jura, uma pessoa muito importante nesta campanha, né? No desenvolvimento da campanha do PRTB no Rio Grande do Norte, Jurandir. E também quero falar um pouco ainda da educação. Sobre a Lei 12.249/2010. Nós temos 30 segundos, candidato. Sancionada em 2010 pelo ex-presidente Lula. Essa lei
tirou o direito das faculdades formar direto para o mercado do trabalho em ciências contábeis. Isso me preocupa muito. É a segunda formatura, graduação, no Brasil, que não tem esse direito direto para o mercado de trabalho. Isso me preocupa. Para mim, toda a graduação devia ser livre para a sociedade brasileira ter direito ao mercado do trabalho, porque todo cidadão precisa ter direito ao emprego. Candidato Antônio Bento, por enquanto a gente vai terminando por aqui, mas agora eu quero fazer um convite a você que nos assistiu até agora, para a gente ir para o YouTube da TV Ponta Negra, porque lá essa entrevista continua com mais 5 minutos. E agora vamos para mais 5 minutos de entrevista com o candidato Antônio Bento. Candidato, vamos agora falar um pouquinho sobre política. O PRTB é o partido que tem o senhor como candidato ao governo aqui no Rio Grande do Norte, mas qual é o posicionamento do partido nacionalmente em relação ao candidato à presidência da República? O partido deixou livre, a presidente nacional deixou livre. O candidato escolher em quem votar, fica a decisão de cada candidato. E o senhor já escolheu quem vai votar? Estou observando as propostas e em seguida pensar em quem eu vou votar. Candidato Antônio Bento, em relação à questão da política, em relação à criança, ao adolescente, como é que estão essas propostas no seu plano de governo? É preciso amparar as crianças e os adolescentes, não é? Ter políticas públicas para o desenvolvimento, né? Na área da criança, da adolescência e da juventude. E a questão, a gente está vendo e acompanhando uma quantidade assim absurda de feminicídios aqui no Rio Grande do Norte, violência contra a mulher que disparou também no estado. Como é que vai ser esse seu enfrentamento em relação à violência contra a mulher? Amparar as vítimas e os familiares das vítimas. É uma missão como governador do estado. Tem um apoio total. E punir os culpados. Em relação à política de recursos hídricos do nosso estado, a gente sabe que o Rio Grande do Norte precisa muito de água, né? Sem água, o agricultor, ele não planta. Qual é a sua proposta em relação à questão dos recursos hídricos aqui no nosso estado? É as barragens que eu vou construir no Rio Curumataú, no Rio Pitimbu, no Rio Doce, no Rio Ciramirim, no Rio Punaú. E também as águas que inundam a cidade do Natal e os municípios. Todas essas águas vai direcionada para as barragens, para evitar inundações na cidade do Natal e no município, onde foi inundado esse ano com a chuva, com as águas fluviais. Dali vai ser distribuída para o campo. Essa inundação de água na cidade do Natal vai acabar, vai direto para as barragens. E em relação, também a gente falou sobre a questão da agricultura, mas agora em relação à indústria do nosso estado, quais são os seus planos em relação a esse tema? É investir, né? Projetos para os industriários, precisa ter projeto, precisa conversar com os industriários, reunir os industriários para conversar o sistema, né? O assunto, o que é que eles estão precisando para o desenvolvimento na cidade do Natal e no município do Rio Grande do Norte. Conversar com o industriário. Os industriários é muito importante, isso aí é a conversa com os empresários. Candidato Antônio Bento, o senhor também no seu plano de governo tem algumas ações específicas para o lazer, para a questão da família. Como é que é isso? Explica para a gente. Construir nas escolas públicas pracinhas, área de lazer nas escolas públicas, é muito importante, não é? Hoje, chega na escola pública do Estado, observe, ela é construída em forma de U. A parte de trás, o lateral, fica o terreno lá, sem nem acesso. O matagal tomando de conta, muitas vezes. Em vez de ser o matagal, vai ser área de lazer. Candidato, o senhor, no seu plano de governo, o senhor tem defesas muito claras em relação a vários segmentos, mas nesse segmento da educação parece que o seu foco é maior. Por quê? Porque a educação é a chave do desenvolvimento nacional e internacional. A educação. É prioridade a educação também. É prioridade para mim a educação. A educação é o futuro de um país e do mundo.
E a questão do seu relacionamento com os municípios? O senhor também, no seu plano de governo, o senhor coloca algumas situações de favorecimento, né, dessa relação com os municípios. Explica para a gente melhor. Eu tenho um projeto de construir 167 clínicas dentárias no Rio Grande do Norte, do Estado, para favorecer toda a sociedade norte-rio-grandense. E as pessoas com dificuldades de renda vão receber as próteses dentárias gratuitamente, por conta do governo. Programas sociais de incentivo, né, para a sociedade, a juventude e toda a classe social. Porque às vezes a pessoa não tem condições de fazer serviço dentário, de pagar plano de saúde dentário. Mas o governo vai fazer clínica, construir clínica, e aquela pessoa necessitada vai dar a prótese dentária. Candidato Antônio Bento, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer pela sua participação aqui com a gente no Jornal do Dia, nessa rodada de entrevistas. Muito obrigado, fico grato pela oportunidade que a TV Ponta Negra me deu.